Even the Son of Man got his hands dirty. Hands in the mud made the blind man see. Only to anger the Pharisees watching, they saw yet they wouldn't believe. This is dangerous, glorious grace. This is unrivaled love on display. It's a fearless example of holy compassion. It's a dangerous, glorious grace. Now upon the tree he was broken and beaten, suffering there by the crowd's decree. Even in agony he answered the thief, "You'll be in paradise with me." This is dangerous, glorious grace. This is unrivaled love on display. It's a fearless example of holy compassion. It's a dangerous, glorious grace. What can you lose when this life's not your own? What can you lose when this place isn't home? It's a perilous, beautiful, powerful, wondrous, dangerous, glorious grace. This is dangerous, glorious grace. This is unrivaled love on display. It's a fearless example of holy compassion. It's a dangerous, glorious grace. Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, conectados mais uma vez. Seja muito bem-vindo. É ótimo saber que aí do outro lado tem você e a sua família assistindo a esses encontros. Que o Senhor possa continuar te abençoando ricamente e poderosamente. Não esqueça de interagir conosco, o chat está aqui aberto e você pode sim deixar aqui registrado algum comentário a respeito de algo que o pastor aqui vai falar e você achou interessante, então você pode dar um destaque, você pode também pedir, fazer um pedido, um agradecimento, ou então solicitar alguma coisa. Temos aqui o nosso número, o nosso WhatsApp, caso você não queira falar publicamente no chat, mas você também pode falar no privado e no particular. Neste momento, eu quero te convidar a orar comigo. Sim, vamos fazer uma oração, dedicar aqui um tempo para poder falarmos com Deus. E desta vez o tema é a liderança da igreja. Seja ela a igreja central aqui de Blumenau, ou se você pertencer a uma outra denominação, não tem problema. Mas vamos tirar um tempinho aqui para poder buscarmos a Deus e colocar os membros da liderança da igreja nas mãos de Deus. Do jeitinho que você está, vamos falar com Deus. Senhor amado eterno Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela honra de podermos, enquanto filhos, falarmos diretamente contigo, Pai. Senhor amado, sabemos que um dos setores mais atingidos dentro de uma igreja é o da liderança. Todos aqueles que possuem a responsabilidade de liderar um departamento, eles são muito bombardeados diariamente, a todo instante, pelo seu inimigo, Pai. E é exatamente pensando nisso que clamamos a Ti, que o Senhor possa cuidar de cada membro, não apenas no final de semana, enquanto eles estiverem ali realizando alguma atividade na igreja, mas que ao longo dos dias, no seu cotidiano, durante a semana, na sua rotina, o Senhor possa visitá-los e inspirá-los para que eles possam continuar manifestando a Tua presença, Pai, na vida deles, na família deles, seja lá onde for, para que então, em suas atividades na igreja,
tudo aquilo que for feito possa ser feito com muita sabedoria, com muita responsabilidade, com muito amor, com muita entrega, Pai. Não permita, Senhor, por favor, não permita que o inimigo cause problemas, cause situações e assim atrapalhe a caminhada de cada membro da liderança da igreja, principalmente o pastor André e os outros pastores que nós temos à disposição para então nos auxiliar, Pai. Que o Senhor possa, de uma forma inspiradora, ajudar e auxiliar cada membro da liderança da igreja, seja lá o departamento que for, desde o departamento que às vezes na visão de alguém é mais simples, até aquele que é mais notório. Obrigado pela disposição deles e que o Senhor possa então auxiliá-los a cada instante. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós teremos a oportunidade de ouvir uma linda mensagem musical e logo em seguida o pastor André trará a última mensagem deste tema maravilhoso, Milagres de Jesus. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder em nome de Jesus. Esperança em teu nome, Jesus.
Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Boa noite, meu amigo. Chegamos na última quarta-feira do mês de setembro. Chegamos também na última mensagem da nossa série Milagres de Jesus. Nós estudamos sobre o milagre de Jesus daquela mulher com fluxo de sangue. Estudamos do milagre de Jesus no cego Bartimeu. Estudamos também o milagre de Jesus, que foi uma maldição contra aquela figueira. E hoje eu quero estudar com você, não necessariamente um milagre de Jesus, mas uma conversa que ele teve com os seus discípulos no caminho para uma cidade chamada Emaús. E eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Acompanhe comigo a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão e profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é 3º dia desde que tais coisas sucederam. E agora eu quero convidar você para ir um pouquinho mais para frente, para o verso 25, e diz assim: então Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E agora quero levar você para o verso 30, e diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então
se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32 diz assim: E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A história dos discípulos no caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre ele de uma forma abreviada. Apenas 2 versículos, lá em Marcos capítulo 16, versos 12 e 13. A palavra Emaús, irmãos, vem da expressão hebraica Hamat, que significa fonte das águas quentes. Era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém e que era de onde eles haviam saído. Muito provavelmente, esses discípulos haviam ido de Jerusalém em direção a Emaús para, quem sabe, esparecer ou relaxar de todas aquelas situações tensas que eles haviam acompanhado, né, nos últimos dias. O contexto da história nós já sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e haviam se passado 3 dias desde a sua morte. Então ele ressuscita, se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam para a cidade de Emaús. Eles caminhavam em direção ao pôr do sol. Eles caminhavam em direção à noite. E isso, muito provavelmente, era uma figura de algo que já existia no coração deles. Havia uma noite no coração daqueles 2 homens. Tristeza, angústia e sentimento de abandono. Aquele anoitecer falava do anoitecer que estava acontecendo no coração daqueles 2 discípulos enquanto eles caminhavam. No verso 21, eles mencionam o seguinte: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles usam esse verbo esperar no passado. E eles esperavam que o Messias seria o libertador que eles sonhavam. Como você sabe, mas aqui vou refrescar a sua memória, os judeus, eles criam no Messias e esperavam nesse Messias como um libertador militar, um libertador bélico. Alguém que iria vir para libertar Israel da opressão romana. Então eu quero que você pense junto comigo. Esses discípulos, eles viram Jesus multiplicar o pão. E então eles pensaram: olha, se nós estivermos aqui em um cerco, em uma guerra, não temos problema com comida. Ele multiplica a comida que nós tivermos aqui e nós vamos resistir o cerco quanto tempo for necessário. Eles viram Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos. E eles imaginaram: esse é o Messias que nós precisamos. Alguém que vai curar os nossos soldados feridos. Alguém que vai ressuscitar os nossos soldados que forem mortos nas batalhas. E então eles idealizaram Jesus como aquele Messias militar perfeito e acalentaram no seu coração esse sonho de que Jesus iria libertar Israel da opressão romana. Acontece que Jesus veio com um outro propósito, o propósito de dizer para todos que o reino havia chegado e de que nós deveríamos, e que eles e também nós deveríamos nos entregar completamente ao nosso Senhor. Aqueles discípulos caminhavam em direção à noite, ao oeste. Porém, no decorrer da história, Deus sempre nos indicou a caminhar em direção ao leste, para o amanhecer. Um exemplo claro disso é o santuário. O santuário, ele deveria ficar virado para o leste. As tendas dos filhos de Israel deveriam também ficar viradas para o leste, em direção ao sol. E sabe, queridos irmãos, o cristão,
Ele não caminha em direção a uma noite que avança, à escuridão, ao abismo. O cristão caminha em direção a uma manhã que se levanta. O cristão caminha em direção ao sol da justiça, que é Cristo Jesus. E eu quero perguntar para você, nessa última quarta-feira de setembro, alguma noite tem te cercado neste ano de 2023? Alguma noite tem cercado o seu coração? Alguma noite de desespero, de tristeza, de solidão? Algo triste, sombrio tem tomado o seu coração? E a pergunta que nós podemos fazer é: onde Jesus estava em meio ao sofrimento e à tristeza dos discípulos? E Jesus estava no meio deles. A Bíblia menciona que quando eles estavam indo em direção às trevas, Jesus aparece misteriosamente no decorrer do caminho. E onde Jesus está então, quando acontecem as trevas da nossa vida, onde a noite chega no nosso coração, assim como daqueles 2 discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús? Deus estava ali, pacientemente ouvindo eles, ouvindo as suas queixas, ouvindo as suas desilusões. E aqui, meus amigos, nós vemos o carinho de Deus, que nas horas difíceis sempre se coloca ao lado de quem sofre. E a atitude de Jesus não é como vemos de um falador, alguém que se propõe a dizer o que eles necessitavam ou algo do tipo. Jesus procurava ouvir primeiro aqueles discípulos. E, portanto, eu quero dizer para você também nessa noite, que se você tem lidado com pessoas que estão em sofrimento, algo que tem entristecido o coração dessas pessoas, as pessoas que procuram você para mencionar alguma coisa, eu quero dizer para você, ouça primeiro. Sabe, nesse tempo que eu sou pastor, nas muitas visitas que eu fiz e que tenho feito, eu tenho percebido que a maioria das pessoas que estão em sofrimento, elas não querem ouvir um conselho ou algo do tipo, elas querem ser ouvidas em sua maioria. Elas querem entender que existe alguém que se preocupa com elas, que se aproximou, não para falar alguma coisa ou para dizer que ela está errada, mas alguém que pode ouvir os seus lamentos, as suas queixas, e que está ali, um ombro amigo. Sabe, meus irmãos, foi isso que Jesus fez. E depois que Jesus fez isso, ele começa a conversar com aqueles discípulos. Onde está Deus quando o nosso coração está mergulhado na noite? Onde está o Senhor quando nós estamos mergulhados na tristeza, na solidão, no abandono? A resposta que essa história em direção a Emaús nos conta é de que Deus está ao nosso lado. Por isso, se você está sofrendo, se você está enfrentando alguma desilusão, algum momento triste na sua vida, sentimento de abandono, de rejeição, lembre-se, Deus está ao seu lado. Ele não te abandona em momento algum. Lembre-se que Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é aquele que disse que estaria comigo e contigo todos os dias da nossa vida. Querido, Deus não te abandona. Ele está ao seu lado agora. E Ele vai estar ao seu lado, continuar ao seu lado, mesmo nos momentos de dificuldade e de tristeza da sua vida. Apenas abra os seus olhos e você com certeza vai ver a mão de Deus agindo na sua vida. O problema é que aqueles discípulos estavam com uma visão turva por causa da noite, ou turva, né, por causa da noite, ou por algo que estava impedindo de enxergar a Jesus. A noite havia tomado conta do seu coração, conta dos seus olhos, e agora eles estavam impedidos de ver ao Senhor.
Deus havia se ocultado deles, e em contrapartida eles tinham os olhos carregados pela falta de esperança. O verbo esperávamos, que eles conjugam o verbo no passado, dizendo, olha, nós esperávamos que ele fosse o nosso libertador. E eu quero perguntar para você, você já conjugou esse verbo alguma vez na sua vida? Esperávamos. Quem sabe você esperava a promoção de um emprego que não veio, e com isso você se frustrou e a noite tomou conta do seu coração. Quem sabe você esperava viver uma vida perfeita no seu relacionamento, no seu casamento, e isso não aconteceu. Quem sabe você esperava, e nada disso tem acontecido na sua vida. Palavras escuras, palavras do desapontamento, da desesperança. Qual é o resultado do esperava na nossa vida? Muitas vezes um abalo da fé, um sentimento de esquecimento por Deus e principalmente falta de visão. E aí, o que nos resta depois disso? Nos resta um caminhar triste e melancólico em direção à noite. E aí vem as perguntas. Onde será que eu errei para estar passando por isso? Que tipo de Deus me deixaria nessa condição? Olhos cheios de lágrimas, a visão espiritual prejudicada. Caminhamos com Deus ao nosso lado e não conseguimos enxergá-lo. Sabe qual era o problema dos nossos amigos no caminho de Emaús? Falta de fé, mas também falta de visão. Eles esperavam que Jesus fosse um libertador político, como nós comentamos aqui, estamos estudando. Eles ansiavam pelo terreno, ao invés do que Ele já tem preparado para cada um de nós. E muitas vezes nós temos esperado coisas que esse mundo pode nos oferecer e não nos lembramos daquilo que somente Ele pode nos dar. Mudando o foco, lá no verso 7, Jesus chama eles de nécios. E nécio quer dizer homens de sentido embotado, homens de mente fechada, homens de visão curta. Eles liam os profetas, mas só enxergavam aquilo que eles queriam enxergar. E muitas vezes acontece isso conosco também. Nós estudamos a Bíblia, mas enxergamos apenas aquilo que nós queremos enxergar, aquilo que é conveniente para nós, não aquilo que Ele pode nos oferecer, que é muito maior daquilo que nós sonhamos ou pensamos. E meus amigos, a Bíblia fala que Jesus mostrou para eles o remédio da cegueira. Porque quando nós estamos na noite, quando o nosso coração está triste, quando nós estamos com os nossos sentidos embotados, o remédio para essa noite, para essa cegueira, para esse sentido embotado, é apenas um: a palavra de Deus. Jesus mostra aqui para os viajantes toda a sua trajetória, desde Moisés até aquele momento. E eu quero dizer para você, nós só poderemos ver a Deus se antes o conhecermos por meio da revelação da palavra. Deus se fez conhecer aqueles discípulos na hora em que eles partiam o pão. E na hora que nós partirmos o pão, que nós partilharmos da palavra do Senhor, com toda certeza, Ele irá se revelar a cada um de nós. No verso 32, aqueles dois discípulos conversando, perguntam um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha a palavra? Porventura não nos ardia o coração quando Ele falava? E eu quero perguntar para você nessa noite, meu querido irmão, a palavra de Deus tem feito arder o seu coração? Você tem buscado comunhão, reavivamento por meio da palavra? Quando você lê a palavra, quando você tem um encontro com o Senhor, esse encontro com o Senhor tem feito arder o seu coração? Sabe, amigos, de verdade, as melhores coisas da nossa vida fazem arder o nosso coração. Quem sabe você que é pai, mãe, quando você descobriu
que você ia ser pai, quando você descobriu que ia ser mãe, seu coração não ardeu? Aquele sentimento de borboleta no estômago, algo do tipo? Ou quem sabe, quando você recebeu uma carta do seu namorado, da sua namorada? Tudo que é bom nessa vida faz arder o nosso coração. E eu quero dizer para você que nada pode ser melhor para cada um de nós do que o encontro com o Senhor por meio da palavra. O encontro com Cristo através da palavra precisa fazer arder o nosso coração. Depois que eles têm a revelação de Jesus, depois que aqueles discípulos sentem o seu coração arder, imediatamente eles voltam para Jerusalém, em direção ao sol, em direção à luz. Por isso, querido amigo, se a noite tem baixado na sua vida, nesse ano de 2023, lembre-se, Ele caminha com você. Lembre-se que mesmo se você estiver na escuridão, mesmo que se você estiver andando no vale da sombra e da morte, Ele estará ali contigo, segurando a tua mão, te apoiando, dizendo para você o caminho por onde você tem que andar. O sol da justiça, mesmo em meio ao dia mais escuro, mesmo em meio à noite mais escura que toma conta do seu coração, o sol da justiça estará brilhando no seu coração. Um provérbio chinês muito antigo diz que aquele que tem luz exterior caminha sem medo de tropeçar, mas aquele que tem luz interior caminha sem medo de viver. Eu quero terminar essa série de sermões sobre os milagres de Jesus, dizendo para você que o nosso destino final não é a escuridão deste mundo. O nosso destino final não é viver uma vida com dias tristes e sombrios. O nosso destino final é entrar por um portal de pérola na Jerusalém celestial que Ele está preparando para cada um de nós. Por isso, meu amigo, nessa última quarta de setembro, o convite que eu faço para você é de que você tenha um encontro com Cristo por meio da palavra. É que nesse encontro com Cristo por meio da palavra, você possa sentir o seu coração arder. Você possa sentir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você e que você possa ouvir dos lábios do Senhor: este é o caminho, andai por ele. Os discípulos no caminho de Emaús nos dizem que nos mostram, na verdade, que nós não devemos caminhar em direção à noite. Nós devemos caminhar em direção à manhã que se levanta, em direção ao sol da justiça. E que esse Senhor Jesus, que é o sol da justiça, possa encher o nosso coração da sua luz e que a cada dia possamos ter um encontro com Ele por meio da palavra e sentir o nosso coração arder. Agora, ao ouvir essa música, que você possa fazer uma análise de como tem sido o seu relacionamento com Deus. Será que você realmente tem visto a revelação do Senhor para você através da palavra? Será que o seu encontro com o Senhor tem feito o seu coração arder? Se a resposta for sim, que você clame ao Senhor para que Ele te ajude a continuar nessa caminhada. Agora, se a resposta for não, ainda há tempo, ainda há oportunidade de você ter um relacionamento especial com o Senhor. Por isso, enquanto você escuta essa música, tenha um encontro com o Senhor e peça para que Ele te ajude, para que você possa viver todos os seus dias com o coração ardendo em chamas por meio do encontro com o Senhor, por meio da revelação dEle através da palavra.
em teu viver, que causa tanta dor. Tens pensado em desistir, sem forças pra vencer, mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará, e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando pra Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo a sua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer imensa dor. Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará, e a calma reinará. Em seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Em seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor. Que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, possa fazer parte da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor a cada dia, e que nós possamos ter um encontro com Ele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque um Deus tão grandioso, tão poderoso,
escolheu se revelar para cada um de nós por meio da palavra. O Senhor veio até este mundo, falou da maneira que nós conseguíssemos entender, para que nós pudéssemos então, em um relacionamento contigo, encontrar a salvação. E nós te agradecemos por isso e clamamos nessa noite para que, ao nos encontrarmos contigo, o nosso coração possa arder e nós possamos a cada dia ter um encontro especial com o Senhor. Nos ajuda nesse caminho, nos ajuda nessa trajetória e nos salva para o teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, foi muito bom estar com vocês nessas quartas-feiras de setembro e que nós possamos nos lembrar que os milagres de Jesus tinham um propósito: mostrar que o reino de Deus chegou e que esse reino possa fazer parte da sua vida, do seu coração, em todos os seus dias, até Jesus voltar. Um abraço e que Deus te abençoe.